Descansativo, mais um vídeo pro YouTube. Esse aqui provavelmente é o vídeo mais diferente que eu já trouxe aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o descansativo e o quão importante ele é enquanto eu pratico ele. E para você que não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou videomaker, criador de conteúdo e dono de uma agência de marketing aqui em Gramado. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu recomendo para você se inscrever aqui embaixo. Para você que não mora num apartamento, você provavelmente sabe que essa roupa aqui que eu tô usando, esse cinturão aqui, é para cortar grama. Você usa numa roçadeira. Tá, aí o que eu tava fazendo agora, nesse momento, é roçar o pátio aqui. É inverno, então não teria necessidade disso, porém eu tava com uma gasolina velha na roçadeira, então eu resolvi cortar de uma vez antes que a gasolina ficasse muito velha e isso acabasse estragando a minha roçadeira. A Tamires também tá ali, cortando alguns matos para deixar o nosso pátio mais bonito. E eu tô aqui nessa empreitada. Nessa minha rotina de videomaker, dono de agência, acaba que eu passo muito tempo na frente das telas, sentado na frente de um computador, e às vezes é tanto tempo que acaba que se torna quase que um burnout, dá pra dizer. Deixa eu cortar isso aqui. Burnout não, porque um burnout é uma coisa mais séria. Mas, se tu não cuidar disso, pode ser que se torne um burnout. E provavelmente, talvez você já saiba disso, mas a gente praticar atividades físicas é muito importante. E por quê? Tá? Porque dessa forma a gente ativa o nosso corpo, que foi feito para se mexer, foi feito para se movimentar. A gente tem articulações por isso, a gente tem músculos por isso, a gente tem ossos por esse motivo, porque a gente foi feito para se movimentar. Movimentar braço, perna, pescoço, enfim, todos os membros do nosso corpo foram feitos para se movimentar. E quando a gente fica só parado, por exemplo, trabalhando em um escritório, o nosso corpo, ele acaba que como é que eu posso dizer? Talvez ele vai se degenerando, digamos assim. Os músculos, eles são, bom, você já sabe disso, mas os músculos são partes treináveis do nosso corpo, assim como o nosso cérebro, ele é treinável, né? Então, quando você não treina tanto o músculo quanto o cérebro, ele vai se degenerando. Ele precisa de estímulos, ele precisa desenvolver a criatividade, ele precisa desenvolver a curiosidade, ele precisa sentir a adrenalina, ele precisa sentir a dor, né? Os dois. Por exemplo, se você é alguém que só fica na frente do celular assistindo TikTok, o seu cérebro ele vai degenerando aos poucos, porque ele não tem uma informação nova, alguma situação alarmante, uma situação crítica, uma situação difícil que você passa, porque você só tá ali recebendo dopamina o tempo todo. E a dopamina é sim um hormônio bom, é um hormônio importantíssimo, porém, tudo em excesso faz mal, certo? Agora, eu não vou falar o nome do hormônio porque eu não sei certo para não falar besteira, tá? Mas, por exemplo, se você acordar de manhã e tomar um banho quentinho, que é uma coisa gostosa para a maioria das pessoas, banho quentinho, relaxante, você vai desenvolver e vai produzir nesse banho quentinho, gostoso, relaxante, dopamina, tá? Que é o hormônio do prazer, um hormônio gostoso, é um hormônio de relaxamento, tá? E ele é importante. E o que isso significa? Por que as pessoas dizem que é tão importante tomar um banho gelado, principalmente de manhã? Porque se você tomar um banho gelado de manhã, que é uma coisa desconfortável, você vai produzir esse hormônio do desconforto, esse hormônio de algo que não é confortável. Ou seja, você vai começar o dia desconfortável, naquele momento que você está tomando aquele banho desconfortável, porém, digamos assim, você tem um nível de dopamina e o nível desse hormônio, que é o do desconforto, que agora eu não me lembro o nome. E no momento que você produz um dos dois, o outro vai se elevar para ficar igualado. Tá? Porque eles foram feitos para se manter mais ou menos equilibrados. Agora, você toma um banho quentinho de manhã, você produziu muita dopamina, que é o hormônio do prazer. O que vai acontecer? O hormônio do desconforto, ele vai ter que crescer para se igualar a essa dopamina. Então você toma um banho quentinho de manhã, o resto do dia você vai sentir que está se arrastando, que não queria estar trabalhando, que queria voltar para casa, queria ficar na tua cama dormindo, assistindo Netflix, né? Agora, se você toma um banho de manhã desconfortável, tá? Um banho só, não precisa nem ser o banho todo, pode ser, sei lá, 10 minutos do seu banho, os últimos 5 você toma um banho gelado. Primeiros 10 minutos você toma um banho gelado, o que vai acontecer? O hormônio do desconforto vai subir e a dopamina vai subir também para poder se igualar. E aí você vai se sentir, talvez, não é certeza, tá? Não é para todos os casos, mas sim, você vai sentir um conforto maior ao longo do dia, né? Ao longo do resto desse dia. E onde que o descanso ativo entra nisso? Por que eu fiz essa explicação? De novo, eu não sou médico, tá? Eu tô explicando o que eu aprendi com a minha experiência de vida e com pessoas também mais experientes que eu. Como eu tava dizendo, o nosso corpo foi feito para ser treinado, foi feito para se movimentar. E quando você fica horas na frente do computador, você tá indo contra a natureza do seu corpo.
em frente ao computador, em frente de um celular, sei lá, parado, só vegetando aí, olhando para as árvores. Ainda é uma coisa boa, é melhor do que ficar no celular, mas ele ainda precisa se movimentar. Então, quando tu é uma pessoa que trabalha muito com a mente, ou seja, por exemplo, eu trabalho editando vídeos. De qualquer maneira, eu trabalho com a mente. Mesmo que trabalhe editando e gravando vídeos, né? Por mais que você trabalhe sim lá gravando, que você mexe o seu corpo, que você pega sol, que você entra em contato com pessoas, que você grava, você vai passar muitas horas ainda na frente do computador, editando e trabalhando com a mente. Mesmo quando você está só gravando, você está trabalhando com a mente, porque você precisa pensar no que você vai fazer. E quem trabalha com a mente precisa de um descanso oposto. Então, se você trabalha só com a mente e não usa tanto o corpo, por exemplo, você fica mais parado, trabalha com cálculos, trabalha com financeiro, trabalha no administrativo, trabalha com coisas do tipo, você utiliza a sua mente. E aí o seu descanso precisa ser o oposto do que você faz normalmente, ou seja, o descanso ativo. Então, por exemplo, um descanso ativo para mim, que é muito bom, além de eu estar cuidando da minha casa, eu adoro fazer, é cortar grama. Cortar grama e cuidar do pátio. Agora mesmo eu tava roçando aqui, rocei ele na frente, rocei um pouco do pátio do vizinho também, que eu precisava gastar gasolina. Tô aqui agora cortando os galhos das árvores. A minha esposa Tamira está ali também, podando as hortênsias na frente de casa. Esse é um descanso ativo, porque a gente trabalha com a mente, então a gente precisa descansar a mente, porque com essa atividade aqui você não pensa muito, entende? Já é algo mais tranquilo para você, mesma coisa que você fosse lavar uma louça. É algo que você faz, a louça, o ato de lavar a louça você faz em segundo plano. Porque é algo automático pra você, que nem escovar os dentes, é que nem respirar, sabe? É uma coisa automática. Deixa eu cortar esse aqui. Então, basicamente, porque, como eu expliquei do hormônio da dopamina e da... eu acho que é serotonina, depois eu vou dar uma pesquisada e eu boto aqui na descrição do vídeo. Da mesma forma que eles têm que trabalhar em equilíbrio, então, quando um cresce, digamos assim, o outro tem que crescer também para se manter em equilíbrio, da mesma forma o nosso corpo funciona, e assim funciona o descanso ativo. Então, se você trabalha com a mente o dia todo, a semana toda, você precisa trabalhar com o seu corpo, descansar com o seu corpo também na mesma proporção, não a semana toda, porque você não vai conseguir. Óbvio, mas pelo menos uma vez na semana, talvez uma vez, 2, 3 vezes por mês, seria interessante, né, de você trabalhar com o seu corpo. Então, academia é uma coisa muito importante. Se você tiver um pátio em casa para cuidar, cuide do seu pátio, plante as flores, corte a grama, regue elas, enfim. Vai dar uma caminhada, corra, sabe? É muito importante, porque essas são atividades que você não usa a sua mente, você está descansando ali. Esse trabalho fica em segundo plano, e isso é importante porque, até para pessoas que trabalham nessa área que eu trabalho, ou pessoas artistas, enfim, dessa área. Quando você descansa a sua mente, porque você está fazendo aquilo ali em segundo plano, ela começa a trabalhar, o primeiro plano dela começa a trabalhar. E daqui a pouco vão surgindo ideias, vão surgindo insights, vão surgindo pensamentos, sabe? E aí, quando vê você desenvolver uma coisa nova, assim, do ato de simplesmente estar cuidando da tua casa, uma coisa que você era obrigado a fazer, mas dessa vez tu fez, tipo, talvez quase com uma intenção. Eu gosto de cortar grama escutando música. Talvez não seria o certo, porque às vezes eu sinto que às vezes a música me atrapalha no meu raciocínio. Então, às vezes se eu tô no carro sozinho, às vezes eu desligo a música ao invés de escutar, e às vezes o meu pensamento começa a rolar. Mas tem vezes também que o meu pensamento começa a rolar quando eu tô escutando música. Então é muito relativo. Vou continuar aqui, que senão eu só vou ficar gravando e não vou cortar isso. Olha o cipózinho que tava segurando. Isso aqui tava segurando a árvore. Foi por esse motivo que ela não caiu na minha cabeça. Basicamente, resumindo, você precisa do descanso ativo, tá? Claro que até as pessoas que trabalham ativamente, né, durante a semana, com o corpo, fisicamente, precisam também do descanso ativo. Ele é muito, muito, muito importante pra gente. O descanso ativo, ele faz com que o seu cérebro, aquela atividade que você tá fazendo, ela trabalhe em segundo plano, bem baixinho ali. É como se fossem duas músicas tocando. Tá, enquanto uma música toca, digamos assim, no fone direito bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, a outra no fone esquerdo toca bem alto, tá? Então, tipo, você quase não escuta, praticamente não escuta a voz da direita, tá? Porque ela tá bem baixinha, porque a voz da esquerda, né, a música da esquerda tá tocando bem alta, entende? Então é nesses momentos, talvez, os momentos de tédio, entende? Que seria o tédio, que você desenvolve um pensamento melhor, um pensamento mais legal, uma ideia legal. Então, se você puder fazer um descanso ativo, realmente tedioso, diferente do que eu faço, por exemplo, escutando música, só com seus pensamentos vai ser muito melhor, tá? Você vai ser muito mais produtivo nesse sentido. Se talvez cortar a grama e deixar o seu pátio bonito não seja motivação suficiente para você, pense em talvez desenvolver ideias. Eu vou cortar a grama, vou só cortar a grama aqui, e daqui a pouco vai começar a me surgir ideias, vão começar a me surgir pensamentos, porque eu posso ter uma ideia de um novo negócio, posso ter uma ideia para implementar no meu negócio, no meu trabalho. Então talvez seja interessante para você pensar dessa forma, se você necessitar de uma motivação para isso. Digamos assim, eu sei que a gente é ser humano e todo mundo precisa de motivação, todo mundo precisa se sentir motivado, né? Além da disciplina, é claro, todo mundo precisa sentir motivação. Então, se deixar o seu pátio bonito e descansar a sua mente não for o suficiente, pense que talvez você
provavelmente poderá produzir novas ideias a partir dali. Mas é isso aí, galera. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, dessa ideia de vídeo totalmente diferente. Realmente acredito que faça diferença na nossa vida. Isso, né? São truquezinhos básicos, são os hacks da vida, né? Que a gente tem e que são importantes. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e comenta uma ideia de próximo vídeo nesse estilo, que talvez seja interessante, algo que você pensa, algo que você, sei lá, gostaria de que eu falasse aqui no canal. Comenta aqui, tá bom? E não esquece de se inscrever. Tá, esse é um canal novo, é um canal que é um hobby meu, é algo que eu trago realmente o que eu gosto, tanto conteúdo de audiovisual quanto da minha vida pessoal, tá bom? Então, é isso aí. A gente se vê no próximo take.